Olá, boa noite. Estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelo canal TP Fest. Uma boa noite a todos vocês. E hoje nós temos entrevista pelos espaçosjurídicos.com.br com a advogada doutora Nayara Cordeiro, que vai estar conversando conosco sobre o benefício do INSS por incapacidade temporária. Uma boa noite a todos vocês. Para quem quiser enviar perguntas, pode enviar perguntas na live que a gente faz no decorrer da entrevista com a doutora, ok? Uma boa noite, seja um convite para a doutora Nayara, para a gente dar início à entrevista. Boa noite, doutora. Boa noite. Eu tô só virando a câmera aqui. Ok. Pronto, agora vocês estão me vendo. Agora estamos. Uma boa noite, doutora. E eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer aqui pelo canal TP Fest. Tudo bem. Eu quero agradecer o convite. Meu nome é Nayara Cordeiro. Eu sou advogada aqui de Campo dos Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro, né? Tenho um escritório aqui presencial, mas atendo também em todo o Brasil online. Eu atuo há mais de 8 anos, especialista em direito previdenciário, sou mentora de advogados, novos advogados da OAB RJ, e estou aqui para compartilhar conhecimento. Eu sempre gosto de dizer que o conhecimento ele muda histórias. Estou aqui para isso. Com certeza, doutora, e seja muito bem-vinda. E eu já começo a perguntar, como hoje o tema é a incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, como as pessoas conhecem. E a minha primeira pergunta seria: todos os contribuintes do INSS têm direito ao auxílio-doença? Sim, em tese, sim. O que acontece? É bom sempre a gente frisar que cada contribuinte vai ter uma regra, né? Então, tem um contribuinte lá que é empregado CLT, tem um contribuinte que é autônomo, tem o MEI, tem a empregada doméstica. Cada um, dentro do seu requisito, vai ter direito ao auxílio-doença. A gente vai até chamar assim, que o pessoal conhece mais, auxílio-doença, mais do que a incapacidade temporária. Só acontece uma coisa, quando a pessoa ela vai ficar reclusa, né? Quando ela é presa, aí ela não tem direito ao auxílio-doença. Ah, certo. E, doutora, quantas doenças que são extintas de carência dos 12 meses de contribuição? Tá. O que acontece? Nós temos uma lista de doenças que elas isentam da pessoa cumprir uma carência de 12 meses. Vamos lá. Para a gente conseguir o auxílio-doença, a gente tem que ter carência, né? 12 meses de contribuição para o INSS, tem que ter ali qualidade segurado, tem que estar sempre contribuindo. Não adianta assim, contribuir 12 meses, uns 3 anos, 4 anos para trás. Então, você tem que estar sempre contribuindo e tem que ter uma incapacidade para o trabalho. Não é só a doença. Eu gosto muito de falar, esclarecer isso, não é só o fato de você estar doente. Até por isso que mudou o nome de auxílio-doença para incapacidade temporária. Você tem que ter uma incapacidade para trabalhar. Porém, tem algumas doenças que você não precisa esperar contribuir 12 meses, que é uma hanseníase, alienação mental, né, uma esquizofrenia, cardiopatia grave, um problema de coração, AIDS, doença de Paget. A gente tem uma lista ali que fala aquelas doenças que não precisa esperar 12 meses. E até algumas que não estão ali na lista, mas que se a gente conseguir comprovar judicialmente, pode entrar nesse requisito de não precisar de carência. E o período que o assegurado fica afastado, esse período é contado, é contabilizado para a aposentadoria? Sim, então, a gente tem uma discussão grande sobre isso, mas é sim. Só que o que acontece? A pessoa está ali afastada por auxílio-doença, não sei quantos anos. Aí, daqui a pouco, ela fez a idade para aposentar, né? 60 anos, 65. O INSS costumava não contabilizar. Mas, sim, esse período precisa ser contabilizado. Só que a pessoa precisa prestar atenção numa coisa. Acabou o auxílio-doença, tem que voltar a contribuir.
Porque esse período ele só é contabilizado se entre um auxílio-doença e outro teve contribuição. Agora, se você parou de contribuir e também acabou seu auxílio-doença, você já melhorou, e nunca mais você contribuiu, fiquei 10 anos de auxílio-doença. Vai perder aqueles 10 anos, porque não teve uma contribuição em seguida. Então, acabou o auxílio-doença, precisa verificar qual contribuição que você tem que fazer, para esse período contar para sua aposentadoria. E tem pessoas que acabam pagando no período de afastamento. Isso é contado também, doutora? Então, não é bom pagar no período de afastamento, né? Por quê? Se você for contribuinte individual, o que acontece? Você não está tendo renda, porque você está dizendo que você não está trabalhando. Então, vamos colocar aqui, um contribuinte individual foi lá, fez a perícia, e aí ficou constatado que ele está incapacitado para o trabalho. Então, ele vai ter esse benefício, porque ele não tem de onde tirar renda. Aí ele vai lá e contribui como contribuinte individual, vai parecer que ele está trabalhando e pode cancelar o benefício, tá? Agora, tem alguns casos que a lei vai mudando, é que já vai deixando a pessoa contribuir como facultativo. Eu quero fazer uma contribuição como facultativo, mesmo estando incapacitado, para não ter problema com o INSS depois e tal. Ainda tem esse tipo aí de possibilidade. Porém, você não pode contribuir como autônomo se você está ali com o auxílio-doença do INSS, que aí vai configurar que você está tendo renda. Ok. E tem muitas pessoas que têm o auxílio negado, mesmo com o atestado médico. Como se dá nesse caso? É necessário ser feito o quê? Quando eles negam, mesmo tendo esse atestado médico? Sim, acontece muito, né? De ter essa negativa ali do INSS. O que acontece? A pessoa tem a opção de recorrer ali mesmo no INSS, fazer um recurso administrativo, porém, tem demorado bastante recurso administrativo, 1, 2 anos, é a própria Câmara Recursal ali do INSS que vai avaliar. Então, assim, dependendo do caso concreto, a pessoa procura um advogado da sua confiança, porque a gente já vai logo para uma ação judicial. Tá? Eu analiso aqui geralmente os casos que chegam e tem casos que não vale a pena fazer um recurso administrativo. Porque se a pessoa está precisando de renda, que ela não está podendo trabalhar, como é que eu vou ficar um tempão esperando? Aí você fazendo uma ação judicial, dependendo de cada caso, você vai passar por uma nova perícia lá na Justiça Federal e aí vai andar um pouco mais rápido. Vai ser uma segunda análise para ver se você tem direito ao benefício. E, doutora, quando que esse auxílio-doença pode ser convertido para a aposentadoria definitiva? Sim, o que acontece? Primeiro a gente está ali no auxílio-doença. E aí a gente identifica que essa incapacidade é temporária. Então, o seu médico assistente, o médico particular da pessoa, do SUS, ele está ali falando que você está incapacitado por um período, porque isso é muito importante também. O seu laudo médico tem que falar ali que você está incapacitado para o trabalho. E aí o médico está falando que você está incapacitado, que você pode voltar em tantos dias. Só que chega um momento em que a pessoa não está mais incapacitada temporariamente. Ela está com uma incapacidade permanente para o trabalho. E aí a gente pode fazer o pedido para ser convertido em aposentadoria por invalidez, que ela não vai retornar mais. Aí vai se fazer uma análise, vai ter ali a perícia. Se ela não vai retornar mais para o trabalho, aí é decretada a aposentadoria por invalidez. E nesse caso, é importante estar entrando sempre em contato com o advogado para poder dar entrada nesse caso. Sim, porque que acontece? Nós temos ali o sistema do meu INSS, até depois da pandemia, na verdade, virtualizou muito tudo, né? Porque ninguém podia quase ver ninguém. Então, a gente faz o quê? Documento médico, tudo online, pelo meu INSS, etc. Agora, por uns tempos para cá, já voltou mais duas opções, ou o documento online ou a perícia presencial. Só que muitas das vezes, o contribuinte, ele não tem alguns conhecimentos técnicos e não tem, às vezes, essa explicação também no INSS, e ele vai juntar um laudo e ele não vai saber, eu preciso de um auxílio-doença, eu preciso de uma aposentadoria por invalidez, eu já posso converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez? Então, um advogado especialista nessa área vai te orientar, vai orientar se o seu laudo está correto. Porque acontece muito do seu laudo nem está servindo e você coloca lá no INSS aquele laudo e ele te prejudica. Às vezes a pessoa junta um laudo que está com data anterior à data que ela começou a contribuir. E aquilo ali vai estragar o pedido
de auxílio doença. Então, é importante sim esse acompanhamento para a gente dar a orientação correta. E, doutora, este laudo médico, se ele for de um médico particular, ele é válido também? Ou ele tem que ser do médico do Tá? SUS? Então, o pessoal tem muita essa dúvida. Até os clientes que chegam aqui, doutora, se eu for no médico particular, o perito vai falar, eu tô com dinheiro, vamos falar assim claramente, né? É. Como que eu vou conseguir um auxílio? Mas o que acontece? Não tem problema, tá? A gente tem casos aqui que a gente também tem pessoal do SUS ou laudo particular, até porque muitas vezes a fila do SUS está longa. Então a pessoa precisa fazer uma ressonância para provar o problema na coluna. Precisa fazer. Aí tem que marcar no SUS, esperar a fila. Até lá, ela tá quanto tempo sem trabalhar? Então, às vezes, ela vai ter que investir ali num médico particular e sem problema nenhum. Vai anexar lá no processo administrativo do INSS, vai ser visto da mesma maneira. E em relação às novas regras de prorrogação do benefício, por incapacidade temporária, esse pedido de prorrogação, ele é necessário fazer nova perícia ou não? Tá, agora saiu, né, essa portaria há pouco tempo. Por que acontece? Ficou muito abarrotado, lotado de pedidos lá no INSS. Então, para o pessoal não ficar esperando, tem essa portaria de prorrogação automática. O que é o pedido de prorrogação? Eu fui no INSS, fiz a perícia, me deu 3 meses de benefício. 15 dias antes de acabar os 3 meses, eu já tenho que ter ido ao médico, verificar se eu permaneço com a incapacidade e anexar laudo novo e lá fazer um pedido de prorrogação. Só que, normalmente, esse pedido de prorrogação, você faz uma nova perícia com peritos do INSS. Só que essa portaria, ela deixou claro que você vai fazer o pedido de prorrogação e vai prorrogar automaticamente por mais de 30 dias. E você vai, se você vê que depois dos 30 dias eu continuo com essa incapacidade, 15 dias antes de acabar, sempre tem que ser 15 dias antes, você faz o pedido novamente, junto ao documento médico, vai prorrogar automaticamente. Mas também acredito que até umas 3 vezes. Depois você vai ter que fazer a perícia presencialmente. E essa portaria também não é para sempre, porque no direito previdenciário tudo muda o tempo todo. Por isso que você precisa de uma ajuda especializada. É até 30 de abril agora de 2024, essa prorrogação automática. Depois a gente não sabe como é que vai ser. Ok, doutora. E a gente vai entrar para as perguntas dos internautas, que foi enviada pelo site dos espaçosjurídicos.com.br e também pelo canal TPFest. Para quem está na live e quiser fazer alguma pergunta para a doutora, pode fazer. A gente tem a Aniga Cordeiro aqui, que está falando que são muitas informações e é muito bom. Então, uma boa noite a todos vocês que estão na live. E a primeira pergunta a gente tem da Júlia, ela é do Paraná, e ela enviou: por quanto tempo o laudo médico é válido, uma vez que as perícias demoram também para ser feita? E quando deve ser atualizado este laudo? Ótima pergunta, ótima pergunta. O que acontece? Quando você vai marcar uma perícia, não é bom você levar um laudo muito velho, realmente. Então, assim, eu já fui no médico lá em novembro do ano passado e marquei minha perícia agora. Não é bom. Mas aí, o que você vai fazer? Você vai tentar, é o que eu ajudo muito aqui a conversar, essa ponte médico e cliente, tentar marcar sempre a sua consulta perto da sua perícia, o máximo que você puder. Se você não conseguir, tudo bem. Mas assim, fui lá no 135 ou no meu INSS, marquei a minha perícia. Caiu que a minha perícia vai ser 15 de março. Caiu que vai ser 15 de março, você que já conhece ali se o seu médico é do SUS ou se é particular, você tenta marcar o seu médico ali antes um pouquinho, até dia 10, dia 11, que seu laudo vai estar sempre fresquinho. A ideia é você ir manipulando. Marca a sua perícia, vê para quando que fica marcado. Mas se eu marcar e o médico não vou conseguir, aí você tem que ter esse conhecimento. Qual médico que você vai? Seu médico demora para ter vaga? E aí, se realmente é um médico que demora para ter vaga, você vai ter que ir nele antes e marcar a sua perícia e levar. E lá na perícia você vai explicar isso, entendeu? É um médico difícil, eu não consigo. Toda hora que marcou a perícia, eu já consigo imediatamente que ele me atenda, mas é ele que me acompanha. Mas a ideia é sempre que esse laudo esteja fresquinho. Agora ela perguntou quando que eu devo trocar.
Isso é muito importante. O laudo, ele tem que estar escrito a data que você foi ali. Tem que estar, geralmente, o médico fala qual é a sua incapacidade, dá um relatório, coloca o CID, né, que é o código da sua doença, e uma data. E aí, se você fez a perícia, não é bom que quando você for fazer a perícia de novo, for fazer a sua prorrogação, você leve o mesmo laudo velho. Você pode levar o mesmo com mais um novo, para mostrar assim, ó, eu estava com essa doença, voltei no médico, permanece, eu preciso continuar com o benefício. Então, sempre que for fazer a prorrogação, vai ter que fazer um laudo novo. Ok, doutora. E a gente tem a pergunta do Carlos Alberto, que é da Bahia, de Santarém. Ele enviou, caso a pessoa venha se aposentar por incapacidade, ela irá receber o valor integral do salário mínimo ou não? Vai ser diminuído esse salário? Entendi. Então, a pessoa não pode receber menos que um salário mínimo. Então, assim, todo benefício ali vai ser até um salário mínimo, tá? Benefício de aposentadoria por invalidez. O que acontece é que com a reforma da Previdência de 2019, teve uma coisa ruim para quem se aposenta por invalidez. O que acontece? Quem tem um auxílio-doença, ela recebe ali 91% das suas contribuições. Mas quando converte em aposentadoria por invalidez, cai para 60% das suas contribuições, então recebe menos. Então, quem recebia auxílio-doença e vira aposentadoria por invalidez, começa a receber menos, sim. Mas isso está sendo discutido no judiciário, está tendo alguns julgamentos aí para ver se não declara inconstitucional essa lei que diminuiu o valor da aposentadoria por invalidez. Porque se a pessoa estava doente, agora ela está inválida, como é que diminui o valor, né? Não é justo, mas a luta está aí. Para quem recebe só o salário mínimo, não há um abaixamento para 60%, permanece. Então. Não, a lei fala que você não pode receber menos que o salário mínimo. Então, assim, se você contribuía em cima ali de um salário mínimo, você pode ficar tranquilo, tá bom? Que isso não vai ser menos que o salário mínimo, não. A não ser o pessoal que contribuía mais, né, em cima de 3 mil, em cima do teto, aí vai ter essa diferença. Ok, doutora. E a gente tem a pergunta do Jefferson, que é de Jundiaí, São Paulo. Ele pergunta, eu trabalho como vendedor e também como motoboy nos finais de semana, mas por conta própria. Eu sofri um acidente de moto e quebrei a perna. Eu gostaria de saber como eu devo dar entrada no auxílio. Tá, o primeiro trabalho dele de vendedor, eu entendi que é empregado CLT. Acredito que sim. Acredito Ele é que sim. vendedor de loja, isso. Tá, E o segundo então dele é ele tem motoboy. isso. O que acontece? Se ele contribui nos dois, ele contribui a empresa ali como CLT, a empresa contribui. E como motoboy, se for o caso dele recolher como autônomo, ele na perícia vai ser analisado se ele está incapaz, tanto para ser motoboy, tanto para ser vendedor. Porque tem gente que trabalha em dois lugares e a incapacidade é só para um lugar, ou seja, talvez ele vai estar incapacitado para ser motoboy. Mas se ali na loja ele fica em um lugar que dá para ele ficar sentado, alguma coisa, não vai estar incapacitado para o outro trabalho. O perito vai analisar isso. Agora vamos ver outra hipótese. Se ele não contribui para o INSS como motoboy, ele apenas contribui lá com uma empresa que é CLT, ok? Aí a empresa vai. Passou de 15 dias, os primeiros 15 dias é a empresa que vai pagar, tá? Não vai direto para o INSS, não. Quem vai direto é só quem é autônomo. Os primeiros 15 dias atestado, a empresa que vai pagar o afastamento dele. Passou de 15 dias, o médico fala que ele continua em tratamento, a empresa vai encaminhar ele para o INSS. Aí, geralmente, a empresa dá ali um formulário encaminhando ele. Mas se a empresa não fizer isso, ele também pode procurar um profissional para poder marcar a perícia dele e fazer um encaminhamento. Ok, doutora. E a gente tem a pergunta do Maurício, que é de Fortaleza. Ele diz: meu benefício de auxílio-doença foi negado pelo motivo de eu não ter pedido a prorrogação. Cabe algum recurso? Então, se ele passou do prazo de pedir a prorrogação, aí não cabe, né? Porque assim, a gente tem que fazer ele tudo dentro do prazo. Então, assim, nem falou que ele não estava incapacitado, nada disso, foi só o prazo. Então, infelizmente, quando perde o prazo, aí você tem que começar do zero.
Aí você vai ter que ir lá fazer um novo pedido, uma nova perícia, para você prosseguir aí, se você continuar incapacitado, receber o benefício, já que perdeu o prazo da prorrogação. Isso acontece bastante, né, doutora? Porque às vezes eles Acontece. entendem que essa prorrogação automática, ela vai ser prorrogada automática sem precisar da entrada e acaba dando essa confusão, né? E as notícias também correm assim, né? Agora a prorrogação vai ser automática. É automática se eu pedir. É isso que acontece, realmente, confunde. Confunde. E a gente tem a pergunta da Flaviana Cordeiro, que é a última pergunta dos sites que foi selecionada. Ela diz o seguinte: eu sou MEI desde 2021 e tive um problema de saúde em janeiro deste ano. O laudo de afastamento se deu em janeiro, dia 26 de janeiro, para mim poder dar entrada no auxílio-doença. Mas a doença já existia em novembro de 2023. O que acontece foi que, no mês de dezembro de 2023, eu atrasei 4 dias o pagamento da guia individual do MEI. E no sistema consta que está paga, mas o benefício foi indeferido por carência. Ela quer saber o que ela pode estar fazendo, se ela tem que entrar como recurso, ou se ela realmente perdeu o direito por ter atrasado aí a contribuição do MEI. Tá. O caso dela, na verdade, assim, para ser mais explícita, teria que olhar contribuição por contribuição, o CNIS, tudo certinho. Por quê? Quando se fala de carência, você tem que tomar muito cuidado de você falar um não para o cliente, porque depois que a gente olha ali o sistema, a gente vê muitas vezes o sim. Então, vou falar de uma forma geral para ela. O que acontece? O benefício de auxílio-doença, ele conta a data do início da sua incapacidade. Então, a data do início da sua incapacidade aconteceu quando você estava com carência e qualidade segurada? De repente, dá para fazer um recurso. Porque se aconteceu quando você ainda estava com carência sem atrasar nada, o que conta é a data do início da incapacidade. Mas o que eu falei no começo? Olha como é que o laudo é importante. Será que o laudo falou isso? O laudo do médico, lá com data de 2024, falou que a incapacidade está desde 2023. Aí o perito do INSS entendeu que a incapacidade foi agora. Entendeu? Então, é toda uma questão de desenhar e tentar explicar. Agora, tocou um assunto muito importante, ainda mais por ser MEI. O MEI, ele precisa pagar o seu boleto até o dia 20 de todo mês. Passou do dia 20, aquela contribuição vai ser recebida, mas não conta como carência. Então, eu já atendi pessoas que pagou 5 meses, 6 meses, tava lá, passou um dia 21, dia 22, dia 23. Aí sofreu um acidente, caiu, ficou uma doença, deu entrada, não conseguiu. Mas você estava pagando, mas pagou fora do dia 20, não conta como carência. Aí tem que verificar se realmente a incapacidade dela foi nos dias que ela atrasou o pagamento, aí não tem direito. O caso dela, então, precisa verificar mais a fundo. Se a incapacidade é quando ela tinha carência ou se aconteceu quando ela pagou atrasado. E as pessoas que são contribuinte individual, não é MEI, tem que pagar até o dia 15 de todo mês. Passou do dia 15, não tem carência. Quando você for pedir o auxílio-doença, você vai achar que está pagando e vai ser indeferido. Aí, neste caso, a pessoa ou individual ou MEI, se ele atrasar, começa a contar tudo de novo, os 12 meses, doutora? Neste caso? Não. Aí a gente tem uma regra. Essa regra foi mudando. Lá em 2017 tinha que pagar mais 4. Lá em 2019 tinha que pagar mais 6. Teve uma época que tinha que pagar mais 12 contribuições. Foi mudando. Só que agora, o definitivo para agora é que você tem que pagar mais a metade. Então você tem que pagar mais 6 meses para voltar a ter qualidade segurada. Só que aí eu preciso de uma atenção muito importante nisso daí. Deu entrada agora em janeiro de 2024, com laudo com essa data. Vamos supor que realmente o caso dessa pessoa não tem jeito, o advogado analisou, não tem jeito. Ela vai contribuir mais 6 meses. Não vai chegar lá nesses 6 meses daqui para frente com o mesmo laudo de agora. Porque vai dar doença pré-existente, igual falando de saúde. E aí você não consegue mais o benefício para aquela doença. O que você vai ter que fazer?
olha, voltei para a qualidade segurada, contribuí mais 6 meses, eu vou voltar no médico e vou verificar com ele se a minha doença piorou. Então, se teve uma progressão da doença, uma piora, aí o INSS aceita. Agora, se for a mesma doença, ele vai falar que é uma doença na época que você não tinha qualidade de segurado, e é uma doença pré-existente. Então, por isso que o segurado do INSS precisa de um acompanhamento especialista para dar essas instruções, para olhar o seu laudo, porque senão pode acontecer, já aconteceu de casos de pessoas que fez sozinha, e aí bateu em doença pré-existente, ela não consegue mais benefício para aquela doença. Ok, doutora. E a gente teve uma última pergunta que chegou de última hora, quando a gente estava dando início à Tá. entrevista, mas ela foge um pouquinho do tema, mas eu vou fazer a pergunta, que é sobre a prova de vida. Para quem é aposentado, quem já é idoso, que recebe aí a sua aposentadoria, a pergunta foi se é obrigatório fazer todo ano e como está essa história, porque agora você não precisa mais fazer, tem hora que não precisa mais, tem hora que precisa, então a pergunta chegou de última hora aqui para a gente. Entendi. Então, é bom sempre ficar acompanhando, porque muda toda hora mesmo. Tá? Tem ano que você precisa ir lá fazer a prova de vida, tem ano que não precisa. Sabe o que eles fizeram? Eles vincularam ao sistema da justiça eleitoral, CNH, biografia, a quem votou. Então, no ano que teve eleição, quem votou, a prova de vida já foi automática, entendeu? Eles vincularam. Mas depois eles colocaram que não é mais automático. Então, você vai receber lá sempre uma notícia, uma notificação. Tá em época de prova de vida. Então, tem que ficar atento. Porque, assim, a gente não tá totalmente automático. Tem mês que tá automático, tem mês que precisa, sim, fazer a prova de vida. Ah, mesmo sendo idoso? Então, aí eu vou te falar por que isso. Porque, às vezes, acontece da pessoa falecer e os familiares continuar recebendo. Então, o INSS precisa que seja feita essa prova de vida, que a pessoa está viva ali, recebendo o benefício. Porque há casos, né, em que já ocorre o falecimento e já é dado baixa automaticamente na aposentadoria, né, Sim, doutora? sim. O que acontece? Quando ocorre o falecimento, hoje em dia, até por conta disso, já tem uma conexão direta lá com o cartório que faz o óbito com o INSS para poder cancelar. Só que muitas vezes não é tão rápido assim. Você vai ver, passou uma semana, passou 12 dias, passou 15, e a pessoa está indo lá e está recebendo o benefício. E como não pode, porque aí vai ter que ver quem são os herdeiros e tal, então eles estão mais enjoadinhos nessa questão de prova de vida, né? Porque nada é perfeitinho. Você imagina, não sei quantos segurados do INSS. Então, uma coisa passa despercebida, alguém fica recebendo aí, como às vezes a gente vê notícia, ficou recebendo um ano, depois tem que devolver tudo. Como que a pessoa vai devolver tudo? Então, eles estão mais em cima referente a isso. E tem que ser fazer todo ano, pode ser feita direto no banco? Então, existe sim a questão de fazer direto no banco, sim. Tá? Ali mesmo o banco instrui, vai fazer início digital, consegue sim. Tem essa interligação entre INSS e banco. Ok, doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui nos espaçosjurídicos.com.br, através do canal TP Fest, aí esclarecendo e orientando a população. E eu gostaria de saber se faltou algo a gente falar durante a entrevista que a doutora gostaria de acrescentar sobre o tema da entrevista. Então, deixa eu ver, que eu acredito que a gente já falou sobre tudo que é importante. Carência, qualidade de segurado, falando dos valores. Então, tá tudo certo. Eu quero agradecer aí pelo convite, pelas perguntas que foram enviadas. Desejo aí que dê tudo certo aí para cada caso aí que está em andamento. Eu que agradeço a sua participação, espero encontrá-la, doutora, para a gente tirar mais esclarecimento num novo Com tema aí, certeza. porque essa parte de INSS, as pessoas têm muitas dúvidas, e às vezes a pessoa tem direito ao INSS e acaba não entrando por falta de orientação. Então, espero vê-la novamente aqui pelos espaços jurídicos. E para quem quiser ver as dicas da doutora Nayara, é só acessar o site www.espaçosjurídicos.com.br ou pelo Instagram dos Espaços Jurídicos. E quem quiser os contatos da doutora, que ela vai deixar agora, se você não anotar,
é só entrar em contato com os estúdios aqui, que a gente passa os contatos dela. Então, doutora, eu gostaria que a doutora deixasse aí os contatos, como as pessoas podem entrar em contato para contratar, para tirar orientação, ou seja, como é feito? Então, geralmente eu tenho aqui o telefone, né, que é 22 998 66 1324, que é o telefone do escritório. E tem também como o pessoal acompanhar lá no Instagram, @Nayara Advocacia, que eu estou sempre postando orientação com foco educativo, até porque a pessoa precisa saber que ela tem aquele direito. Então, entra lá, segue no Instagram, que você vai ficar atualizado nessa área do INSS. Obrigada, doutora, pela sua participação. A gente deseja aí uma boa noite a todos os internautas que participaram, aqueles que enviaram as perguntas via chat, também via redes sociais, o pessoal que acompanhou a live até o momento. E a gente volta no nosso próximo programa com mais um bate-papo legal. Uma boa noite, doutora. Boa noite, obrigada.